Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo, não encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Nós praticamente todos os dias recordamos uma frase-chave desse Evangelho: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A palavra que foi pronunciada não de um seguidor de Jesus, mas de alguém que tinha a sua missão como chefe e que o seu empregado estava adoentado. Pela atitude e pelas palavras desse homem, é como se ele estivesse pedindo uma ajuda para um irmão, uma pessoa muito íntima, para que ele demonstrasse tamanha fé. Certamente, quando Jesus pregava ali nos arredores, Jerusalém, cidades próximas, os arraiais, as vilas, era mais ou menos o seu lugar, seja também na Galiléia, na Samaria, mas quando vinha pessoa de outros lugares, que eram chamados os gentios, pessoas de outros lugares, outros povos, e de repente chega e vê aquela situação, pode ser que um ou outro já vai começando a ouvir, começando a aderir à palavra de Jesus, e pode ser que esse homem também já tenha começado a ouvir ou ter informações daquilo que Jesus fazia. Ele não iria simplesmente chegar perto de alguém que está fazendo um discurso na praça e falar assim: olha, cura meu empregado. Não. Nós temos tantas pessoas que fazem discurso nas praças, sejam com pregações, sejam com propagandas, seja em manifestações, e muitas vezes até, desculpa a palavra um pouco, pessoas perturbadas falando e todo mundo ali, ou para zombar ou para rir da pessoa. A gente não vai simplesmente chegar perto daquela pessoa e pedir uma cura. E assim, ele interpretou que Jesus poderia muito bem curar o seu empregado. Tudo bem, até aí, e Jesus fala que vai à casa dele, fala: não precisa. Diz uma só palavra e meu empregado ficará curado. E Jesus elogia a fé daquele homem, que não precisa ir, tocar, colocar a mão. Nós somos carentes disso, sim. Nós somos carentes que alguém nos cumprimente, pega na mão, é uma bênção. Muitas vezes alguém faz o sinal da cruz na minha testa, coloca a mão na minha cabeça, ou então que vem, passa a mão numa imagem, no sacrário.
não tem necessidade, mas somos carentes. Alguns fazem, e eu vou condenar, vou criticar? Não. Mas aquele que sentiu que não precisava nem de Jesus estar perto, então é elogiado por Jesus. Agora, é claro que muitas vezes a gente também sabe que precisa tocar dos símbolos, dos sinais, mas precisamos nos conscientizar que muita coisa também já passa de uma dependência. Se você não fizer isso, não for em tal lugar, não der uma bênção, não colocar a mão desse jeito, quer dizer, a gente condiciona uma bênção de Deus por aquilo que nós achamos que tem que ser. A bênção, ela atinge distâncias que nós não vamos calcular. Ela pode ser dada para alguém que está aqui à minha frente, como pode estar a milhares de quilômetros à distância. E se é assim, é a palavra daquele homem: não sou digno de que entres em minha casa. Nós vemos outros exemplos de fé na Bíblia que são diferentes, mas são muito fortes. Como uma mulher que estava doente, havia tantos anos com hemorragia, e ela falou assim: se eu ao menos tocar na veste de Jesus, eu ficarei curada. Ela não pediu nada, ela não solicitou que Jesus fosse à casa, só tocar. Ela tinha certeza que Jesus iria curá-la. E tantos outros, como o cego: Senhor, quero ver. Então vamos provar também a nossa fé, se nós podemos e queremos realmente algum benefício de Jesus. Nós provamos com a vida, não é simplesmente com palavras bonitas, mas com aquilo que nasce no ardor do nosso coração, quando nós nos voltamos para Jesus sabendo que Ele tudo pode e Ele faz mais do que pedimos e mais do que merecemos por nós. Aquela palavra que disse: vai e seu servo ficará curado, isso é muito consolador. Ouvir uma palavra de Jesus, como disse a própria mulher pecadora: vai, não peques mais, e outras vezes, que Jesus sempre nos diga alguma palavra, Ele sempre nos diz, que nós saibamos captar essa palavra, que nos conforte sempre com a sua presença. Vamos agora fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que nos aumente e conserve a fé que nós já temos.